Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Suelen Maurim Feitosa, doutora em Ciências da Saúde, fisioterapeuta, e vamos conversar um pouquinho sobre parto humanizado, vamos conversar sobre esse tema tão importante, porque afinal de contas o Brasil é um dos campeões em cesarianas, não é verdade? É verdade. Boa noite, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, pela segunda vez já, né? Muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho, né? Parto humanizado e parto natural, qual que é a diferença? Então, parto humanizado não precisa ser um parto necessariamente domiciliar. Há muita confusão, né, nessas definições hoje em dia. O parto humanizado é o parto no qual a mãe e o bebê são respeitados, os desejos da mãe são levados em consideração, e isso pode acontecer em um ambiente hospitalar. Não precisa necessariamente ser em casa, né? É um parto no qual os desejos da mãe são levados em considerações, a mãe e o bebê são respeitados, né? Onde a mãe é acolhida, é bem acolhida, e isso tem que ser bem levado em consideração também a equipe médica, a equipe que você vai escolher para fazer parte do parto. Então, o parto humanizado é em relação a esse acolhimento da mãe. Agora, o parto natural, existem três tipos de parto, né? Todos eles podem ser humanizados. O parto natural é aquele parto que ocorre por via vaginal e que não tem intervenções médicas. Então, o parto que ocorre 100% natural, sem episiotomia, sem analgesia, sem aplicação de medicamentos que aceleram as contrações e a dilatação. É um parto espontâneo, no qual não tem interferências. Agora, são novas modalidades, porque a gente fala parto na água, tem aquele parto em casa, tem algum risco? Então, aí também tem assim, esse é o parto natural. Aí tem o parto vaginal, né, que pode ser natural ou pode receber essas intervenções médicas quando necessário. Né, às vezes a episiotomia é bem-vinda, às vezes a aplicação de medicamentos são bem-vindos para acelerar o processo. E tem o parto cesariana, né, que deve acontecer quando tem algum problema médico, alguma intercorrência que inviabiliza o parto vaginal. Né? E é muito importante, porque salva vidas, salva bebês, salva mães. Lógico. Agora, a questão do parto domiciliar pode ocorrer quando a mulher não tem nenhuma contraindicação, né, nenhum problema, como a pré-eclâmpsia, uma elevação da pressão arterial que não é comum durante, né, além daquela já esperada durante a gestação, quando tem apresentação pélvica, quando o bebê está sentado, quando tem algum problema, o descolamento prematuro de placenta prévia. Então, quando tem alguma indicação médica que torna o parto, essas indicações tornam o parto restritamente hospitalar. Sim, mas para isso ela precisa estar fazendo um pré-natal. Bem isso acompanhada, é muito importante, a gente está acompanhada. sempre falando, né? Porque as pessoas acham que parto natural ou parto humanizado, eu posso fazer tudo em casa e sem acompanhamento. É sempre importante a gente estar frisando isso, né, Suelen? Sim, o acompanhamento pré-natal é fundamental e isso vai te ajudar a escolher aonde e como vai ocorrer o parto. Isso é fundamental. Sim. Tá? Então, o parto em casa tem que ser bem acompanhado, tem que ter uma equipe médica bem preparada, mas tem riscos? Tem. E a mãe e a equipe tem que assumir. Porque em obstetrícia, imprevistos podem acontecer e são muito rápidos às vezes. Não dá tempo de ter o deslocamento para o hospital. Então, tem um risco sim. Agora, o parto na água pode ser em casa ou pode ser no hospital. E já tem hospitais, maternidades bem preparadas com partos, com salas de partos que oferecem um bom acolhimento,
né, que tem uma banheira. Então, o parto na água pode acontecer se não tem nenhuma dessas contraindicações. É o Le Boyer esse? O método Le Boyer, não? Então, o método Le Boyer, do Frederic Laboyer visa um parto humanizado, um parto ativo, né? E aí a banheira, a água em si, é um aditivo, né, desse parto ativo. A água é muito boa para ajudar a controlar a dor. Às vezes evita uma analgesia. Então, o começo do parto, do trabalho de parto, é interessante a mãe ficar fora da banheira, porque ela tem que ficar ativa em posições verticais para estimular as dilatações, as contrações uterinas e as dilatações. Aí, a partir de 5, mais ou menos, de dilatação, é interessante que ela vá para a banheira para aliviar um pouco a dor, para ter um controle melhor da dor, e aí já não interfere mais tanto, assim. Se o trabalho de parto estiver num ritmo bom, não estiver se estendendo muito, não estiver muito prolongado, ela pode ficar em posições não verticais, sem ação da gravidade. Então, a água não oferece nenhum tipo de infecção, de risco, se a mãe quiser ter o parto, mesmo a saída do bebê na água. E isso pode acontecer no ambiente hospitalar, com o monitoramento do bebê, de tempos em tempos ela tem que sair da água para fazer um exame para ver os batimentos cardíacos do bebê, para monitorar com toque vaginal a dilatação. Então, todo esse parto humanizado pode acontecer no ambiente hospitalar, que tem os recursos necessários para ser um parto humanizado, né, que não ofereça nenhum risco para a mãe e para o bebê. Vamos voltar a falar no nosso próximo bloco. Ok. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante, que é a questão da comunicação dentro do condomínio. O síndico, ele é o gestor de pessoas, de conflitos, de situações dentro do condomínio, e às vezes, até sem querer, ele acaba utilizando termos e expressões ou até exemplos não muito adequados, gerando para ele mesmo e para o condomínio uma situação de obrigado a indenizar alguém que foi afetado por isso. Concretamente, a gente tem visto aí em redes sociais e na internet, síndicos que colocam lá até mesmo um comunicado dentro de elevadores ou áreas comuns, alertando para uma situação que possa ter acontecido no prédio, mas fazendo juízo de valor a respeito de quem é a vítima, de quem é a pessoa afetada ou quem é o problemático dentro do prédio no critério do síndico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as questões de critério de valor, elas são de caráter subjetivo, ou seja, vai de dentro do meu íntimo e eu exponho isso como se fosse uma verdade geral. Só que quando eu faço isso, e nós vivemos a era da externalização das opiniões, todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo fala sobre tudo, nós temos que ter conhecimento de que, quando eu externalizo, quando eu falo alguma coisa sobre algum tema, eu corro o risco de ter que indenizar alguém pelo prejuízo que eu causar. Então, quando você vai se comunicar enquanto síndico, faça da melhor maneira possível. Qual é essa melhor maneira possível? Antes de começar a emitir comunicados ou fazer tudo que você faz da maneira automática, escreva 10 vezes o mesmo tema, para você ir tirando aquele critério subjetivo do seu texto. Porque com isso você vai evitar ter que se explicar na justiça, eventualmente indenizar ou até ser condenado por injúria, difamação ou calúnia. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.